fraco é que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas no momento quando tudo vermelho é difícil. Eu sei que é difícil muitas pessoas quererem acreditar e confiar até o fim. As pessoas podem até começar, mas cada vez mais vem só acontecendo coisas terríveis, que a pessoa chega a um ponto de nem acreditar mais em Deus. O que me resta agora é viver com a situação e até morrer com isso, desistir, abrir mão. Sabe, queridos, para muitos, viver momentos assim significa perder a esperança e não enxergar mais saídas para prosseguir adiante. E diante dessas considerações tão reais em nossos dias, a gente pode ver aqui 3 alternativas que a Bíblia nos oferece para sairmos hoje do vermelho para o verde. Em nome do Senhor Jesus, se você está passando nessa situação na sua vida, nessa segunda-feira que você está pensando assim, nossa, mais uma semana que eu estou cheio de problema e que não tem como resolver, o que eu vou fazer? Nós podemos aprender nesse texto que nós lemos que Deus, Ele pode hoje, se você quiser e acreditar, te dar um salto, te fazer dar um salto do vermelho para o verde. Como eu disse no início, para o sinal vermelhar, no sinal de trânsito, antes tem algo no meio que é o amarelo. O sinal amarelo indicando que algo vai acontecer para a gente se preparar. Talvez você não se preparou e a notícia ruim chegou. O problema veio. Você já está no vermelho. Mas em nome de Jesus, se você crer hoje, Deus vai te fazer dar um salto do vermelho para o verde. E como então que isso pode acontecer na minha vida e na sua vida? Como posso eu sair do vermelho para o verde mediante a palavra de Deus? Primeira coisa, lógico que nós temos que crer em Deus. E reconhecer o poder dele. Reconheça o poder de Deus. Nós lemos aí no versículo 2, Jó orando a Deus. Ele diz assim, olha, bem sei eu que tudo podes. E que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. A primeira coisa que nós temos que fazer para crer e dar um salto do vermelho para o verde na nossa vida é reconhecer o poder de Deus. Jó estava passando uma situação de desgraça total na sua vida. Ele havia perdido tudo. Jó era um dos homens mais ricos da face da terra. Ele perdeu a sua casa, o seu terreno, os seus bens, a sua família. Eu não sei como que está hoje a sua vida, o que você tem perdido, qual é a situação de desgraça que tem acontecido na sua vida. Eu quero te ensinar nessa tarde, nesse dia, nessa segunda-feira, para que você começar a sua semana abençoada, a reconhecer o poder de Deus na sua vida. Jó orou aqui da forma que muitos devem aprender a orar. Eu sei que tudo o Senhor pode. E que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó não tinha razão nenhuma para fazer essa oração, porque tudo havia perdido. A única razão que fez ele fazer essa oração é porque ele cria no poder de Deus. E a palavra de Deus diz que a vontade dele para mim, para minha vida e para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. O propósito de Deus na sua vida é o melhor. Você precisa reconhecer isso e acreditar nesse poder. Creia que os propósitos de Deus não podem ser impedidos na sua vida. Sabe, queridos, não importa se a situação avermelhou na sua vida. Se você reconhecer que Deus pode tudo, ninguém pode impedir que Ele realize um milagre na sua vida. O milagre vai acontecer. Não é e nem será a sua força ou a sua capacidade que mudará o tom da sua vida. Ou seja, o tom do vermelho para o verde. Não é a sua capacidade, não é a sua força, não é a sua inteligência intelectual. É o poder de Deus que pode mudar o tom da sua vida. Se fosse assim, se fosse o teu poder, a tua capacidade, você mesmo, a sua capacidade, as coisas teriam mudado. Então o que fazer?
Reconheça a Deus como o Senhor do impossível na sua vida. Reconheça a Deus como o Senhor do impossível na sua vida. A segunda coisa, primeiro é que você tem que reconhecer o poder de Deus, crer nele. A segunda coisa é reconheça que você não conhece a Deus. Reconheça que você não conhece a Deus. A gente pode ouvir aí, ver, né, no versículo 5, Jó falando assim, olha, com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Meu Deus, nós temos a mania de achar que conhecemos e sabemos quem é Deus. As coisas saíram do vermelho para o verde na vida de Jó, porque ele reconheceu que não conhecia a Deus. Ele ouvia, mas não via quem era Deus. Sabe o que isso, o que nos faz hoje viver essa questão de apenas ouvir, não conhecer e não andar com Deus? A religiosidade. A minha vida inteira, eu achava que conhecia Deus. E quando as pessoas falavam comigo assim, olha, você sabe quem é Deus na sua vida? Não sabe? Não sei. Que isso? Lógico que eu sei quem é Deus. Eu ouvia muito falar de Deus, mas eu nem sequer passava perto dele. Eu achava que conhecia Deus, vivendo a vida que eu vivia. Mas quando eu comecei a caminhar com Deus de fato, as coisas começaram a mudar comigo, para a minha vida. Sabe, queridos, não adianta você achar que conhece Deus e falar que conhece Deus se você não andar com Ele. Uma coisa que eu falo para as pessoas quando eu vou fazer células, vou compartilhar uma palavra nas casas, é que sempre eu vou ao convite de alguma pessoa que acaba falando de mim. Fala assim, olha, você tem que conhecer o Flavinho. Flavinho, eu acredito que as pessoas falam isso de mim, né? Flavinho é uma bênção de Deus, tudo mais, né? Você tem que conhecer, vou trazer ele aqui e tal. Então quando eu falo do pastor também, do pastor Wagner, do André, das pessoas que são bênçãos de Deus, aí as pessoas ficam fazendo ideias, né? Nossa, como que será o pastor Wagner? Nossa, como será o Flavinho? Porque todo mundo fala dele. Ele deve ser uma pessoa alta, né? Forte. Mas quando me veem, elas quase que se decepcionam. Pequenininho, magrinho, sem força humana quase nenhuma. Mas as pessoas me conheciam de ouvir falar, mas quando elas me veem, de fato, elas agora podem falar que me conhecem, porque agora eu começo a compartilhar minha vida, e eu conto a minha história, e aí eu falo, a pessoa, poxa, agora eu sei quem é Flavinho, porque Flavinho esteve na minha casa. Tem muitas pessoas que conhecem Deus, mas nunca andaram e nunca convidou Deus para entrar na sua casa. E abrem a boca para dizer que conhece a Deus. Então a segunda coisa que Jó fez para dar um salto do vermelho para o verde foi reconhecer que ele não conhecia Deus. E olha que ele falou isso, não foi no momento de prazer, não. Não foi no momento que estava dando tudo certo para ele, não. Porque a gente pode simplesmente falar assim, olha, está tudo dando certo, agora eu sei quem é Deus na minha vida. O interessante é que Jó estava no pior momento da sua vida. E ainda assim, ele reconheceu que não conhecia Deus. Talvez é o momento de você hoje querer conhecer Deus de fato. Caminhar com Ele de fato. Parar de ficar falando que conhece Deus. Anda com Ele. Tem experiências com Deus. Você vai dar um salto do vermelho para o verde em nome de Jesus. Reconhecendo o poder dEle. E reconhecendo que você não conhece a Deus. Eu também, gente, eu ando com Deus, mas eu não conheço Deus 100%. Ninguém conhece. Todos os dias eu estou em busca de conhecer Deus um pouquinho mais e eu fico surpreso, eu me surpreendo. Porque Deus nos surpreende a cada dia. A terceira coisa, você precisa reconhecer que a virada vem de Deus. Se você buscar em Deus com todo o seu coração e crer na sua intervenção, vai virar do vermelho para o verde em sua vida. Você tem que crer que a virada vem de Deus. Verde de portas abertas, de prosseguir, de avançar, de realizar. Não é isso que o verde no semáforo significa? Prossiga, avança. A virada vem de Deus. Em nome de Jesus, o apóstolo Paulo diz aqui, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Reconheça, querido, que a virada vem de Deus.
vem dele. Não vai vir da sua força. Confie em Deus sempre e a sua fé nunca será desapontada. A quarta e última coisa que eu quero passar para você, para que você possa sair do vermelho, dar um salto do vermelho para o verde, é reconhecer que a oração é o único meio. A oração é o meio. A gente lê no versículo 10 o seguinte: o Senhor, pois, mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes tudo ele possuía. Sabe qual que é a arma da mudança da sua vida? Está na sua boca. É o poder da oração. Clame a Deus por você, pela sua família e pelos seus amigos. Sabe o que é interessante? Deus me deu um dia uma palavra sobre isso, gerando o meu milagre. E eu usei esse versículo dizendo que para um milagre acontecer na minha vida, eu não tenho que orar só pelo meu milagre. O interessante aqui é que Jó, ele não orava pelo milagre na vida dele. E ele era a pessoa mais interessada no milagre no momento. Ele precisava de um milagre. Ele poderia abrir a sua boca e orar por ele mesmo. Senhor, derrama sobre mim aí, Deus, as tuas bênçãos, porque o negócio aqui embaixo está osso. Deus, tu está vendo que eu perdi tudo. Muda a minha sorte. Deus, me faça dar um salto do vermelho para o verde. O interessante é que a gente não vê Jó orando por ele. A gente vê Jó orando pelos amigos dele. E esse versículo nos ensina uma coisa poderosa do poder da intercessão. Tanto da oração pessoal, como também da oração intercessória. Jó, ele não orava por ele. Ele orava pelos amigos dele. E aí, o que aconteceu? Enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor deu a ele em dobro tudo que ele perdeu. Você quer uma arma poderosa para você mudar a sua sorte? A sua situação do vermelho para o verde? Ore. Ore por você. Ore pelos seus amigos. Ore pela sua família. Ore pelo seu patrão. Pela sua liderança lá no seu trabalho. Ore. Ore. Nunca deixe de orar. E você vai ver que você vai dar um salto, se você crer ainda hoje, do vermelho para o verde. Deus quer mudar a sua história. E alguma coisa que eu sempre falo é que Deus, ele tem mais interesse em nos abençoar do que muitas vezes nós em sermos abençoados. A gente falha, a gente peca no orar, a gente peca na vida com Deus e depois fica cobrando de Deus as coisas. Deus, ele não faz nada se a gente não orar. A porta, a chave do agir de Deus na minha vida e na sua vida é a oração. E que você, ao ouvir essa canção agora, você possa orar a Deus, confiando, reconhecendo o seu poder, reconhecendo que você não conhece, que você queira conhecer cada dia mais, reconhecendo que a mudança e a virada vem dele, do vermelho para o verde, e reconhecendo que a oração é o único meio. Que Deus abençoe a sua vida.